Beleza. Sejam bem-vindos ao podcast do Folha de Curitiba. Hoje eu tô aqui com a Ariane e tô tendo o prazer de estar conversando com ela pela primeira vez, por mais que eu já conheça e acompanhe o trabalho dela. Então, seja bem-vinda, Ari. Muito uma honra estar conversando com você. E conta pra gente aí Conto um pouco sim. mais sobre você e um pouco sobre os seus últimos Tá trabalhos. bom, antes quero agradecer, obrigada, Matheus, pelo convite. É, é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história aí com vocês e com todo o pessoal que está aí acompanhando o podcast, e não só o podcast, mas também as redes sociais aí do Folha Curitiba, que tem feito um papel incrível. Eu acompanho, sou seguidora Que legal. e é muito bom, muito bom. Que legal, não, que legal mesmo. Tá, então, bom, eu sou Ariane Assis, tenho 46 anos, sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos, a Dois Sofia, o filhos. Benjamin. A Sofia está com 13, o Benjamin com 11. O Benjamin tem uma peculiaridade, que ele é um menino autista, suporte 1, que também abre um outro leque aí de possibilidades, que é um novo mundo, né? O mundo da deficiência, é um mundo totalmente apartado e que a gente precisa de conexões, e aprendi muito sendo mãe atípica. E estou aí agora, pré-candidata a deputada estadual. Fui candidata junto contigo, né, pelo Partido Novo, no ano 2024, a vereança dessa cidade. Legal, legal mesmo. Partilhamos muitas coisas, né, dentro do partido, a campanha eleitoral é um desafio, principalmente para a gente que inicia, mas foi muito desafiador e um aprendizado incrível, com certeza. Legal, uma baita jornada, né? Foi Com certeza. uma experiência. Legal, então. E você foi pré-candidata e foi candidata pelo vereança, pelo Curitiba. E como que foi essa experiência? Como que você chegou a ser candidata a vereadora em Curitiba? Tá, então, eu sou advogada de formação e 15 anos eu trabalhei com direito de família e a minha pauta é violência doméstica. Então, trabalhei muito com violência doméstica, Falta. só que chegou um ponto que eu adoeci. Eu tive um burnout e o burnout me fez querer voltar para casa, eu não conseguia trabalhar, porque é difícil, né, Devido Matheus? ao Ao trabalho. trabalho, cada vez que pensava em ir para o escritório, eu tinha ataque cardíaco mesmo, porque não consigo. É muito difícil você fechar a porta do escritório, deixar os problemas lá dentro e ir para casa. Você convive com isso, você fica pensando na história dessas mulheres, e adoeci. E nesse processo de adoecimento, eu até brinquei com meu marido: você vai arrumar 2 empregos, que eu quero voltar para casa e cuidar das crianças, e não quero mais saber dessa vida, quero virar dona de casa. Os papéis. Ah, legal, ele estava disposto a isso, que legal. Ele estava É, disposto, meu marido é muito parceiro, assim, e ele tem esse papel do provedor da nossa casa, muito afinco dele, né? Mas claro, né, hoje em dia é difícil, um só, na labuta, estávamos nós dois, mas devido ao meu adoecimento, ele falou assim: não, volte para casa que a gente dá um jeito. tá, nesse período que você adoeceu, que você teve o burnout, foi que você estava advogando? Eu estava advogando, eu tinha escritório próprio, uma carteira de clientes aí de um longo tempo, e Entendi. eu comecei a demandar os meus Direito da clientes, direito família, de família, minhas sucessões, e a pauta principal era a violência contra a mulher. entendi. E comecei a entregar meus clientes para conhecidos, e falei assim: chega, não quero mais. E aconteceu que foi uma casualidade até a questão da política, porque eu estava na festa de 80 anos da minha mãe, e fazendo sala, recebendo as pessoas, e um primo meu, que a gente não se via há muito tempo, ele chegou, me puxou do nada, falou: Ari, senta aqui, 2 minutos. Por que você não sai candidata? Ano que vem é eleição e você tem que sair porque você tem uma pauta, você é advogada, que não sei o quê. Que legal. E eu falei assim: Inesperada, foi uma surpresa pra não, você. surpresa, tanto que o meu pensamento assim: pois é, por que eu não saio candidata? E uma frase que ele falou que me tocou foi: é, você não vê que, como política, você vai conseguir alcançar muito mais pessoas com o teu trabalho do que trabalhando de um em um? Eu falei assim: realmente, né? A política vai me abrir outras portas para ter um alcance aí maior das pessoas. E eu lembro que acabou a festa e eu fui ali, eu já namorava o Partido Novo, assim, Legal. e entrei na página do Novo e estava lá: último dia para se inscrever na jornada. Eu não sabia o que era jornada, não sabia de partido, não sabia nada, eu Como não, funcionava a como dinâmica partidária, funcionava, né? nada. E eu falei assim: quer saber? Vou me inscrever nisso aqui. Falei com meu marido, dele assim: bora, toca o barco, né?
E me inscrevi na jornada e, por consequência disso, no dia seguinte começou a aparecer na minha timeline propaganda do Renova BR. Que legal. E eu falei, e o processo de inscrição era mais ou menos o mesmo. E eu peguei e falei assim, não, vou me inscrever nesse Renova também, que é uma Legal. escola de Isso, política isso. apartidária, né? E me inscrevi. E fiz uma oração assim, eu sou uma mulher cristã, tenho muita fé, e eu falei com Deus assim, Senhor, se o Senhor tá nesse negócio, então que eu seja aprovada nisso aqui. Mas assim, fiz essa oração e esqueci. Eu sei que deu um mês, veio a resposta da jornada, que eu tinha sido aprovada, e surpreendentemente, eu fui aprovada no Renova, e eu não sabia da concorrência, que naquele ano a inscrição tinha sido 40 mil pessoas, Exatamente. e eu passei na primeira turma de 460 chamados, Exatamente. e eu falei assim, meu Deus, esse negócio para mim essa é escola, muito concorrido. E passei, comecei a fazer e me apaixonei. Eu falei assim, gente, é isso aqui que eu quero. Pelo que eu tô percebendo, assim, tanto na escolha de partido, quanto nessa escola que é o Renova Brasil de capacitação, uma escola de capacitação e formação de lideranças políticas. Isso, Você passou por processos seletivos. sim. Não é simplesmente eu vou entrar, quero participar e ver o Não. que é esse negócio de política aí. Não, passei por um processo seletivo e de formação, né? Que na jornada também a gente passa por uma formação política ali, bem mais enxuta que o Renova, mas também tem essa formação para ver se você tem o perfil Certo. para ser candidato dentro dos princípios do Então partido. teve uma preparação e uma formação, que já é um diferencial, não é? Total. Porque o que a gente vê por aí já é um diferencial. Tem pessoas que não são técnicas, capacitadas, mas antes de chegar nesse ponto e avançar, eu fiquei curioso com aquele momento que você falou que seu primo te chamou para conversar. Foi um ano antes da campanha, 2023? Foi 2023. Ali ele falou que o seu impacto, o seu trabalho, a sua disposição poderia causar mais efeitos, trazer mais mudanças e melhorias se você entrasse na política. Foi uma provocação ali. Foi. Mas aonde que você vê, Ariane, a diferença do seu trabalho, assim, na iniciativa privada, divulgando? Quem faz diferença na iniciativa privada, empreendendo ou atuando, exercendo sua profissão e cumprindo algum mandato, exercendo algum mandato ou com algum cargo político? Você consegue dar uma pincelada pra gente? Qual seria Claro. a diferença? Assim, no ramo privado, a tua atuação é super necessária. Eu sempre participei de movimentos da sociedade civil. Eu tinha, fora o escritório, eu também coordenava um grupo que se chamava DNA da Mulher Brasileira, que existe até hoje. DNA da Que Mulher Brasileira. que é um grupo que capacita a liderança cristã para o enfrentamento à violência doméstica dentro das igrejas. Então, e essa demanda surgiu por conta de que a gente começou quando a Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada em Curitiba, nós fizemos um serviço de capelania lá, para cuidar de quem cuida. E uma das perguntas que fizeram pra gente lá, depois que a casa começou a funcionar... Aquela parte do Terminal do Cabral ali. Isso, ali, Avenida Paraná 870. E ali a psicóloga que à época trabalhava lá, que era ateia, inclusive, ela chegou e fez uma pergunta pra gente. Ela perguntou assim, por que de cada 9 mulheres de cada 10 mulheres que vêm aqui, 9 são evangélicas? Cara, foi um soco no estômago. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? A gente está aqui fora... A cada quantas mulheres? A cada 9? A cada 10, 9 se declaravam evangélicas, que chegavam na Casa da Mulher Brasileira para fazer a denúncia. E eu sendo cristã, aquilo me impactou demais. E eu falei para a equipe, eu falei assim, gente, a gente não tem que estar aqui. A gente tem que voltar para a igreja e trabalhar lá dentro, porque tem coisa errada acontecendo lá. E é realmente uma má interpretação bíblica, má interpretação e aplicação dos termos. Então, a mulher tem que ser submissa, não subjulgada. Então, enfim, tem uma série de critérios e a gente começou a capacitar líderes para que pudessem identificar mulheres que estavam sofrendo dentro das suas igrejas. E depois saiu uma dissertação de mestrado, próxima ali, 2016, 2017, da Universidade Mackenzie, que confirmou que 40% das mulheres que chegam a denunciar são evangélicas. Então, bateu ali, claro, o índice que a gente tinha na casa era maior, mas bateu com os dados. E agora saiu no anuário do ano passado, que realmente esse índice ainda se confirma. Então, a gente tem muito para fazer dentro das igrejas. E voltando à tua pergunta, por isso que eu creio muito na sociedade civil organizada, no trabalho dos empreendedores, e você exercer o teu trabalho e fazer a diferença, trabalhar com ética, com moral dentro do seu ambiente de trabalho. Contudo, o espaço público te dá uma amplitude.
de possibilidades, né? Você tem uma gama de recursos, não só financeiros, mas recursos de mobilização, de lideranças, de equipamentos e tudo mais, que você consegue atingir uma gama muito maior de pessoas. Então, não menosprezo os pequenos começos e os trabalhos pequenos de formiguinha, mas dentro do espaço público isso se amplifica de uma forma que consegue atingir um número muito maior. Entendi. E é engraçado, conforme você foi falando, foi me surgindo algumas coisas e me surgiu que essa semana, recentemente, aí, em um congresso, uma pastora comentou sobre um assunto desses de de violência púlpito, né? doméstica dentro num púlpito. Isso. Não sei se a gente deixa para depois, se queira comentar Não, algo bom, para... bora lá. É a pastora Helena Raquel, o nome dela, e ela trouxe essa denúncia, né, de púlpito que... E até houve uma inversão, porque assim, Mateus... Explica o que aconteceu, que eu não acompanhei bem. Sim, uma das coisas assim que me entristece muito é da gente categorizar pautas que são de direita ou pautas de esquerda. E acaba que a gente esquece de ver que existem pessoas sofrendo em ambos os espectros ideológicos. E a gente não pode pôr a ideologia acima do sofrimento das pessoas. E o que acontece é que agora a crítica em relação a essa pastora é que ela estava fazendo uma pregação feminista dentro das igrejas e tudo mais. Não sou feminista, já fui, não sou mais, não entendo o feminismo como uma pauta que defende mulheres, muito pelo contrário, né? Então, mas a gente precisa abordar a questão da violência, porque é uma realidade dentro das igrejas, sim. Com pastores, muitos que eu converso, eles falam que é uma demanda que acontece demais dentro do gabinete pastoral e que muitos deles não sabem como agir. Tanto que o DNA trabalhava nesse sentido, de capacitar esse líder para quando uma mulher em situação de violência, chegasse dentro do gabinete, ele tivesse um arcabouço de opções para dar para essa mulher. Certo. E normalmente o que chegava era assim: minha irmã, temos que orar. Temos que orar. Ação prática ali. Eu creio no poder da oração. Mas o que a pastora Helena Raquel trouxe foi: pare de orar por ele e ore por você. Porque essa tua posição de estar querendo salvar este homem está fazendo com que você chegue à beira da morte, quando não chega à morte. Então, é muito sério essa denúncia que ela fez e, ao mesmo tempo, nós temos que refletir que existem pautas que, por mais que a esquerda tenha se apropriado da pauta da violência, por conta do movimento feminista, nós, mulheres de direita, defendemos também que mulheres não devem sofrer violência. Então, é uma pauta nossa também, em que pese nós não defendermos pelo viés do feminismo. Entendi. Tá, isso foi um acontecimento recente, né? Recente, semana passada. Entendi. Eu vi que tava repercutindo bastante. Tá. Eu tava meio que sem entender todo o cenário, mas vi que era uma pastora. Pois é, bem complicado. E tendo isso em vista... como que é o nome da instituição? DNA? Da Mulher Brasileira. DNA da Mulher Brasileira. Isso, existe até hoje. Hoje está sob a coordenação da pastora Lia. E temos continuado aí com a capacitação que pode acontecer no Brasil inteiro, porque nós já temos um formato online que pode... Não é regional, não é só daqui do... Não é só daqui. Começou aqui em Curitiba, mas hoje já se expandiu até para fora do país. Legal, que interessante. Entendi. Bom, vamos amarrar aqui um pouco os pontos. A gente conversou sobre... a sua a provocação que você teve do seu primo, te incentivando a entrar na política, você concorreu ali à vereadora, você também deu uma pincelada, passou uma foto pra gente de como que foi o desafio de concorrer, teve formação, teve capacitação e tudo. Isso. E o teu período de campanha, 2024, campanha política, como que foi? Quais eram o que você estava defendendo? Como que foi? Então, eu amei fazer campanha. Tem gente que não gosta. Você gostou daquele agito? Eu gostei demais, intenso, gostei. Agito, gostei. Gostou? Porque uma coisa que eu amo é sentar, tomar café e, se tiver bolo, melhor ainda. Na próxima eu já sei, trazer um bolinho. Não, e juntar com tudo isso, ouvir o que as pessoas estão incomodadas e buscar soluções. Eu amo fazer isso. Então, o período de campanha foi um período que eu fiz muito, eu caminhei muito, que falo que o segredo de campanha são os 3 S, né? A sola de sapato, saliva e suor, né? E eu
E eu levei isso à risca, de caminhar muito, de conversar muito com as pessoas, ouvir muitas pessoas e entender o que a população realmente queria. Eu parti com a pauta da violência, que era a minha pauta, que é a minha bandeira mais cara, até pela experiência que eu tenho como advogada e depois com a formação de lideranças dentro da igreja. E também caminhei muito porque a violência está atrelada com a questão de segurança pública e a zeladoria urbana, que depois a gente pode até falar sobre essa questão da administração da matriz, mas tem muito a ver, está totalmente interligado com a segurança pública, a segurança de mulheres. Eu cheguei num dado de que 63% das curitibanas não têm coragem de sair após as 8 da noite. Quantos por cento? 63%. Bom, então, é alto porque nós não nos sentimos seguras para estar à noite na rua. E se for um lugar escuro, mal zelado, né? Pior ainda, você não sai, né? Eu mesmo, meu marido, ele briga comigo quando eu saio com as minhas cachorras. Isso que eu moro no centro, hein, gente? Que para sair com as minhas cachorras depois das 8 da noite, porque não há segurança, né? A gente sente e eu falo que só a mulher para sentir isso. O homem sente também medo, mas é diferente. É diferente. É diferente. Nossa, é assustador esse número, pra falar bem a verdade, porque eu tenho 2 irmãs, cresci no meio das mulheres e minha mãe, vó, 5 tias, então é assustador, na verdade. Não, com certeza, com certeza. Porque eu fico pensando assim, e como política pública, como a prefeitura, agora a única coisa que me vem em mente é o que propor, o que fazer para poder ajudar a amenizar isso, é a segurança pública, são vários fatores. São vários fatores, vários fatores, e todos interligados, né? Que não adianta você apontar só para um e não trabalhar os outros quesitos. Então, mais a segurança, a questão de zeladoria é um dos principais, que tem a teoria das janelas quebradas, né? Sim. Que Conta pra gente o que é a teoria das janelas quebradas. Isso, que entende-se que se um local aparece com uma janela quebrada e não tem a manutenção, daqui a pouco ele ataca outra janela, daqui a pouco tá pichado, daqui a pouco tá com lixo derramado, porque entende-se que ali não é um lugar de cuidado, de zelo. Então, por isso que eu trabalho muito, até trabalhei enquanto estava à frente da Regional Matriz, com essa teoria de que a gente precisa, quebrou, conserta. Queimou a lâmpada, troca, porque a gente precisa manter a manutenção em dia para não gerar esse ciclo. Se não está bem cuidado, e os locais que não estão bem cuidados, o índice de criminalidade é muito maior. Entendi, tá. Então vamos lá. Você falou da zeladoria, você falou que agora que você acabou de mencionar que você atuou na Regional da Matriz. Isso. Então, de pré-campanha, você disputou a campanha como vereadora. Isso. E daí de lá foi para Isso, fui para a Regional Matriz. Na verdade, a campanha foi surpreendente, porque eu que entro assim de paraquedas na política, sem nome conhecido, sem parente, sem padrinho, sem dinheiro. Foi a provocação do seu primo. Foi certeira, né? Deus abriu os caminhos aí. Eu fiz 2.021 votos, fui a 5ª mais votada do partido, e essa colocação me rendeu um convite do prefeito Eduardo Pimentel, que nós apoiamos durante a campanha, né? O Novo estava junto com o prefeito Eduardo, e me rendeu o convite para ser administradora da Regional Matriz de Curitiba. E o que é isso, né? Hoje Curitiba é dividida em 10 regionais. Cada regional tem um número X de bairros, e a Regional Matriz é a principal regional da cidade, porque engloba 18 bairros, e principalmente os bairros ali da região de toda a governança, então Centro Cívico, Centro, Bom Retiro, Batel, São Francisco. É legal explicar um pouquinho o funcionamento da regional, porque, por exemplo, eu que conheço bem a regional do Boa Vista, eu sei que lá envolve Bacaxiri, Boa Vista, isso. E outros bairros, a Regional Matriz tem 18... centro ali na Rui Barbosa, certo? Fica ali, isso, a administração da regional fica ali no mercado central da Rui Barbosa, e a nossa atuação está em 18 bairros da cidade. 18 bairros. Que comporta 210 mil pessoas, que é o tamanho de Guarapuava. Então, em São Paulo, por exemplo, é conhecido como subprefeitura. Então, é como se eu fosse a subprefeita de um pedacinho de Curitiba. Legal, bem interessante isso, bem interessante. Então, Curitiba são 10 regionais? 10 regionais, isso. Perfeito, legal. E o funcionamento delas, você quer contar pra gente como que funciona? Claro. A matriz engloba 18 bairros? 18 bairros.
como que funciona? Qual que é o trabalho de uma subprefeitura? Então, o trabalho a gente brinca que a administração regional é o para-choque da prefeitura, né? Porque a gente está de frente com o cidadão, tudo bate ali. Então, é o primeiro filtro do cidadão é a administração regional. É ali que ele vai buscar apoio pelas suas demandas, desde o 156, que é feito ou no telefone ou no aplicativo, ele vai cair na regional para a gente distribuir para as secretarias necessárias. A administração ela é uma ponte entre o cidadão e as secretarias que precisam executar aquela demanda que foi feita pelo cidadão comum. Certo. Eu estava pensando aqui, assim, eu acho que pode ter algumas pessoas que eles vêm à Rua da Cidadania, sabe que lá pode encontrar alguma ajuda, alguma coisa em relação a Sanepar, Copel, 156, alguns têm alguns esportes e tudo, mas o que compõe uma regional? Quais são os serviços, assim, que talvez um cidadão pode recorrer e pode encontrar numa regional? Assim, as nossas Rua da Cidadania, cada uma tem a sua especificidade. Certo. Né? Então, vou falar da Matriz, que era o que eu coordenava ali. Então, a Regional Matriz hoje, ela tem todas as representatividades das secretarias. Então, como se é uma descentralização do serviço, para todo mundo não ficar buscando ou só lá no Centro Cívico ou no Delta, né, que é onde estão a maioria das secretarias, pode buscar a administração regional para buscar o serviço necessário. Então, ali eu tenho Secretaria de Educação, tenho a Fundação de Ação Social, tenho Fundação Cultural, inclusive tem aulas de música, e eu falo que eu sempre faço um merchan da Matriz. Tem aula de música por R$70, então se seu filho quer tocar um instrumento musical, tem teclado, música, teclado, violão, canto, flauta, que você faz por R$70 e tem auditório de apresentação, é bem legal. Temos aulas de teatro também tem lá, tem a Urbs para você fazer o seu cartão transporte, temos a Coab se você quer buscar a sua primeira habitação. Então, assim, é descentralizado todos os serviços da prefeitura que ficam concentrados ali. Entendi, certo. E você estava atuando na Regional da Matriz. Isso. E eu já estou pensando em quanto tempo você ficou atuando lá? Fiquei 15 meses. 15 meses. Isso. Tá, 1 ano e 2 meses. Isso, saí por conta do período de desincompatibilização, né, que é necessário, que foi agora no início de abril. Mas estamos lá ainda. Eu falo que eu morro de saudade. Eu brinco assim que eu conheço bem algumas regiões de Curitiba e eu morei ali em Nova Verde. Conheço bem a regional ali da Matriz, ali aquelas regiões, e acho que foi um baita desafio, né? Com certeza, com certeza. O que você tem para nos contar dos marcos, dos desafios então, desse período de... Hoje, o desafio maior da Regional Matriz é uma pauta que tem como dado não só Curitiba, mas acho que mundialmente tem sido falado, que é a população em situação de rua. Eu falo que é o calcanhar de Aquiles hoje da nossa regional, porque é um tema complexo, que não tem solução simples e, ao mesmo tempo, tem muita polêmica, né? Até o prefeito fez um vídeo agora recente indo nas integradas. E o que é ação integrada, né? Ação integrada é uma ação que é chamada pela administração regional e daí ela coordena a atuação noturna da Guarda Municipal, e a limpeza pública que caminham junto nessa ação. Então sai um comboio. A municipal faz limpeza pública. E a limpeza pública junto com a administração regional. E a gente ia com a saúde também, mas a gente entendeu que os casos de saúde é mais complexo, porque eles acabam perdendo o vínculo com a pessoa em situação de rua, e isso para o pessoal da saúde é meio complicado, então ficou com a atuação do consultório na rua, que caminha independente da ação integrada. Então, hoje a gente faz essas ações que acontecem todos os dias, durante o dia, à noite acontece algumas vezes na semana, e quinzenalmente a gente vai para embaixo de viaduto, lugares que ninguém vê, mas que existem muitas situações de periculosidade mesmo, né? Porque hoje uma pessoa em situação de rua tem toda essa problemática, são pessoas vulneráveis e tudo mais, mas nenhum deles está desarmado. Todos eles estão com uma faca ou algum instrumento que se torna uma arma branca. Então, a gente sempre vai com muita cautela, muito respeito, para oferecer o serviço de assistência social e também buscar convencê-los de que eles
tem outras alternativas que não seja estar na rua. Mas a gente hoje... Sempre que eles acabam... A maioria das vezes eles não aceitam. E por quê, né? Por conta do vício de drogas, tem outros que têm envolvimento direto com o tráfico e também a questão de saúde mental. Então, é muito complexo. Então, eu não posso generalizar, fazer uma lei genérica para atuar, não tem como, porque cada caso... Não tem. Cada caso é um caso. Eu creio que a prefeitura hoje está enfrentando isso de peito muito aberto, para tentar amenizar a situação, mas nós temos aqui algo que, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, porque a prefeitura tem um serviço de assistência social que funciona bem. Contudo, isso vira propaganda para atrair outras pessoas para cá. Tanto que eu fui muito nas integradas, que a gente vai madrugada dentro trabalhando, e nessas integradas, um deles um dia me falou assim, ele tinha vindo do Rio Grande do Sul, estava aqui fazia 2 anos, e ele falou assim, não, a gente veio para cá, Curitiba é mãe para vagabundo. Eu ouvi isso dele, eu tenho gravado. E eu assim, mas é mãe para vagabundo por quê? Dele assim, eu vim ali da Rui Barbosa e vim aqui, eu tava ali no Capanema, naquele muro ali da Brasília Tiberê, que queimam fios ali no Jardim Botânico. Isso. E ele falou assim, eu venho dali e venho passando pelo mercado municipal, eu ganhei 4 café. Teve vezes que eu já ganhei sushi. Onde que o morador de rua come sushi? Porque, assim, nós somos um povo muito caridoso, né? Nós temos essa peculiaridade, o povo brasileiro é muito caridoso. Contudo, essas doações desenfreadas e não intencionalizadas fomentam que essas pessoas permaneçam na rua. Então, é difícil, porque como que eu vou falar? Ô, Matheus, não faça doação, vá doar lá na FAZ. Mas daí você vai virar para mim e vai falar assim, eu dou para quem eu quiser, a doação é minha, né? Quem é você para mexer na minha caridade? Porque aonde eu devo doar? E para onde eu devo ou não doar? Só que as pessoas não entendem. Por exemplo, chegou o período de Natal, eu fiquei assim, eu me arrepiava, porque uma das situações que foi muito, assim, chega a ser cômico, que um morador de rua ganhou tanta doação de roupa, porque final de ano é aquele período que a gente faz faxina, e daí tem um monte de coisa para doar. E ele, ali perto da Rua Muricy, ele pegou umas araras e montou um brechó na frente de um comércio que estava para alugar. Fechado, o comércio fechado, e ele montou uma arara com as doações que ele recebeu e começou a vender as roupas dele. E eu falei assim, gente, é isso, porque ele tem tanto que ele já pode comercializar, a veia empreendedora aí do cidadão. E então, assim... a situação caótica dele e... Então, assim, agora pensa, né? Um comércio que poderia estar gerando emprego com as portas fechadas, porque não consegue locar, por N questões... tanto financeiras, mas porque o comércio amanhece todo dia com dejetos humanos na frente, é difícil para o comerciante. Ele tem que pagar seus tributos e a pessoa recebe a doação e está vendendo ali. Um dia no mercado municipal, estava uma noite assim, isso foi em meados de março de 2025, estavam aquelas noites gostosas de fim de verão, e a gente fazendo a abordagem, e eu cheguei pro cidadão e falei, rapaz, vamos para casa de passagem, você vai ficar aqui na rua, é perigoso. E dele assim, dona, eu não vou não. Acabou de passar o pessoal que serve hambúrguer. Daqui a pouco vem a igreja que dá sopa. E meia-noite vem o pessoal que entrega coberta. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu tô quase ficando aqui contigo. Porque é isso, então a gente precisa, e eu busquei fazer isso na Regional Matriz, conversar com lideranças religiosas e ONGs, que assim, olha, a gente não quer que você pare de fazer doação, mas vamos trabalhar juntos, né? Tá, a questão eu vejo que não é nem... talvez não seja nem necessariamente só a questão da doação, mas e o trabalhar e o não trabalhar, a oferta de trabalho, a procura... E eu vejo que tem outras coisas envolvidas além da doação. Infelizmente, porque hoje, com o governo Lula emitiu um decreto de que permite que um homem saudável e solteiro receba Bolsa Família se ele se declarar em situação de rua. Então, grande parte da população em situação de rua recebe R$600 mensalmente,
Então, assim, ó, ele já recebe R$ 600. Daí ele recebe tudo que ele precisa de alimentação e investimento. Tá, vamos só. Acho que isso é importante dar uma recapitulada. Desde quando que você está em vigência do atual governo, dessa gestão? Dessa gestão do então, governo Lula. então, Porque o que acontece? O Bolsa Família, na sua essência, ele é o Bolsa Família, para ajudar as pessoas que têm família e estão em situação de vulnerabilidade e possuem filhos. Né? Então, normalmente, uma mulher, posso até ser uma mãe solo, mas eu tenho filhos, eu preciso comprovar que eu sou baixa renda, que meus filhos estão estudando, e uma série de comprovantes para eu ter acesso ao Bolsa Família. certo. Hoje, com esse decreto, basta eu declarar que estou em situação de rua e eu consigo ter acesso a R$ 600. E pior, né? E é uma denúncia que eu tenho feito já, e o vice-prefeito Paulo Martins trouxe isso à tona numa fala recente dele, de que esse Bolsa Família hoje, ele até chamou de PPP, né? Que é uma parceria público-privada entre a União e o tráfico. Por quê? Eles utilizam, e eu vi, gente, isso aqui não foi algo que me contaram. Ali na Rua Barbosa, o traficante chegava e ele estava de posse do cartão de Bolsa Família dessas pessoas, e ele entregava o cartão para a pessoa sacava o benefício numa lotérica que tinha próxima, voltava, entregava o dinheiro e trocava em pedra. Então, e claro, né, a gente chama a polícia, chama tudo, mas quando chega aquele negócio assim meio que é difícil, porque precisa ser em flagrante, a prisão e etc. Então, é muito grave. Hoje, esse Bolsa Família é um financiador do tráfico de drogas eu digo do Brasil, não estou falando nem de Curitiba, porque é uma prática muito comum em outros lugares. E eles falam, a gente fez muitos mutirões de emprego ali na Rui Barbosa, tem o Cine Móvel, que tem caminhado em vários lugares, e um dia estava com o Cine Móvel ali no domingo no centro, que acontece na Rua 15, e 3 moradores de rua entraram para buscar emprego. E a gente salta de alegria quando isso acontece, né? Só que o que aconteceu? Ele pegou e fez uma conta simples. Ele já ganha e ele ganha Vale Gás a cada 120, a cada 2 meses. Então, são mais R$ 120 que ele ganha a cada 2 meses. Então, ele fez uma conta simples. Eu vou ser empregado para ganhar um salário, mais os descontos, e eu tendo que trabalhar 8 horas por dia, sendo que aqui eu ganho já quase isso, sem fazer nada. Complicado. Estado mãe, né? Um estado mãe, assim, que não é bem nada que seja. Mas aquela ideia que o assistencialismo tem que ser permanente, não temporário. Eu vou pegar, vou cuidar de você para sempre. E não é isso. Eu creio numa assistência que é necessária. A gente sabe que existem muitas pessoas em vulnerabilidade. Contudo, é uma assistência que precisa ter critérios, né? E precisa ter prazo. Porque senão as pessoas realmente, a gente não tem uma cultura de que as pessoas queiram ultrapassar a situação em que elas se encontram. Então, o que acontece? Ela acaba se acomodando nessa situação, muitos acabam querendo a informalidade por conta de que não ter rastro, né, para não perder o benefício. Então, assim, é complexo. É complexo, porque para mim parece assim, eu vou ajudar de você numa condição precária permanentemente. Não quero que você melhore, não quero que você progrida, evolua, saia dessa situação. Eu vou estar ali, sempre permanentemente estar te ajudando. É isso. E eu penso que a gente precisa criar critérios objetivos mesmo. Tudo bem, você vai receber o Bolsa durante 6 meses, mas nesses 6 meses, para você ter uma renovação, você tem que ter feito um curso de capacitação, você tem que ter feito X entrevistas de emprego, você tem que demonstrar que realmente você não conseguiu ultrapassar essa situação de vulnerabilidade por questões que são alheias à sua vontade. Agora, não pode ser uma escolha da pessoa assim, eu já recebo benefício, eu vou me contentar com essa miséria e não quero avançar. Isso hoje eu falo que é uma catástrofe para a nossa nação, sendo que existem municípios do nosso país que tem mais gente recebendo o Bolsa Família do que com carteira assinada. Então, assim, tá errado. Tá errado. Essa assistência tem que ter uma porta de entrada, mas precisa ter uma porta de saída também. Exatamente. Eu acho que eu tô até querendo retomar esse tema, assim, mas esse é o calcanhar de Aquiles, a situação de rua, as pessoas nessas condições, mas eu vejo que esse é o calcanhar de Aquiles da regional ali da matriz de Curitiba. Isso.
E os bem feitos, os bons feitos, os êxitos que vocês tiveram, os destaques que vocês têm, porque pelo que eu acompanho também, tem uma revitalização da Da região matriz ali, da central, região aham, central, da parte histórica ali que vai ser isso. feita. Se eu Uhum. não me engano, ali para perto da rua 24 horas, vai ter um downtown, alguma coisa. O que você me conta das coisas boas, além dessas, assim, dos, dos bons acontecimentos que vocês tiveram, assim? É isso, a matriz, então, eu falei da pessoa em situação de rua, mas a matriz tem o objetivo principal da matriz é a zeladoria urbana. Então, uma das coisas muito bacanas é a ligação direta com as lideranças locais. Então, o Conselho de Segurança, que eu sou super fã dos conselhos de segurança da nossa cidade, porque fazem um trabalho voluntário e que é incrível e tem tudo a ver com a zeladoria urbana. Então, a gente está sempre em contato. Os conselhos de segurança são de cunho estadual, dentro da Secretaria de Segurança Pública existe uma coordenação geral dos consegues, que é como a gente fala, e cada bairro tem o seu. Então, aqui na Matriz, eu fiz, assim, uma campanha para que os 18 bairros tivessem os consegues ativos ou fossem reativados aqueles que estavam parados. Então, cada bairro tem o seu, não é cada regional. Não, cada bairro tem o seu conselho de segurança, que é algo assim que todos nós devemos nos envolver. E os presidentes de Conseg, eles passam por uma capacitação na Secretaria de Segurança e fazem reuniões mensais com a população ali do bairro para dizer assim, olha, a minha rua tá com lâmpada queimada, fiz o protocolo, a prefeitura não respondeu. Eles vêm cobrar da regional. Ah, precisa de poda de árvore, ou o asfalto da minha rua não tá com a manutenção em dia. Então, eles trazem tudo isso nas reuniões do Conselho de Segurança. Outra pauta bem importante é a questão de perturbação de sossego, que eles trabalham bastante, e é algo que na região central, por conta dos bares e das ruas gastronômicas que nós temos, a gente tem bastante problema com perturbação de sossego, né, que é um outro desafio da regional, que fora a população em situação de rua, a perturbação de sossego é o outro calcanhar daqueles. Um é do pé direito, outro do pé esquerdo. Porque realmente nós do Partido Novo, a gente é a favor do livre mercado, da menor intervenção possível do Estado. Contudo, isso precisa também ter critérios, né? Porque o que eu mais ouvi, principalmente o centro, tem muita população idosa, né? Então, são aquelas pessoas que moram há 40, 50 anos na região central e que hoje não conseguem ficar porque do lado do seu apartamento montou um bar que fica até 2, 3 da manhã tocando música alta e eles não conseguem ter o período de descanso. Então, até onde? Eu ouvi muito deles assim, até que o que vale mais? O empreendedor ou a minha saúde? Difícil, né, de equilibrar. E hoje tem sido eu fiz muitas reuniões de mediação entre donos de bares e os moradores e conselho de segurança para tentar buscar um equilíbrio que, ao mesmo tempo, eles falam, a gente não quer acabar com o bar. E eles, os donos de bares, mas a gente não quer também perturbar o sossego de vocês. Só que daí, como que a gente equilibra isso daí? Então, é uma luta aí bem grande dentro da regional, porque a questão de revitalização, como você abordou, é trazer vida para o centro novamente. E não só no período diurno, mas que à noite também tenha vitalidade. E com isso acontece como? Com as pessoas... Com segurança. Sim, e isso acontece com as pessoas voltando a residir no centro, né? E tem várias vantagens de residir. Eu sou moradora do centro. E a vantagem de você usar menos o teu carro, porque você consegue fazer as coisas, se deslocar a pé com mais facilidade, de você ter tudo por perto. Tem mercado, tem banco, tem escola, tem posto de saúde, tem tudo mais próximo. Então, isso é muito atrativo para a população mais idosa. Então, o prefeito assinou um decreto agora recentemente, estava dentro do plano de governo dele, e que teremos ações de longo, médio e curto prazo, e nessas ações trabalha-se a segurança pública, a questão de retrofit e incentivos fiscais. E foi o decreto de incentivos fiscais que o prefeito assinou para que as pessoas invistam no centro, imóveis no centro, tragam seu escritório, seu consultório para o centro. Advogados e médicos são isentos de ISS durante um período. Quem vai reformar apartamento antigo tem incentivo de retrofit em relação ao IPTU. Então, tá bem legal. Então, quem tem dinheiro aí, quiser investir, o centro é uma boa pedida. Momento. Que legal, muito interessante. E
voltando para os calcanhares de Aquiles, talvez, mas, Ariane, você é pré-candidata a Deputado estadual. deputada estadual. Isso. Tem alguma correlação, antes de falar das suas causas, o que você defende, alguma relação do que pode ser feito a nível estadual em relação a essa situação de zeladoria? Tem. O que você sugere, o que você propõe, Tem, suas ideias? sim, tem muita coisa. Até nós estávamos com o Valdemar Jorge como secretário de Justiça do Estado, e o Valdemar teve uma ideia muito legal. Ele juntou, porque principalmente a questão de população em situação de rua, que, como eu disse, não é um problema de Curitiba, é um problema de todos os grandes centros, e isso mundialmente, né? Capitais, e tem enfrentado... Sim, Belo Horizonte falaram que está horrível, mas aqui no Paraná a gente tem uma questão bem sensível em Foz do Iguaçu, temos ali em Cascavel nem tanto, mas Maringá. Então são locais em que tem o que tem acontecido para esse fenômeno estar crescendo dessa forma. Então o Valdemar, ele chamou todas as secretarias pertinentes e começou a elaborar um projeto de como a gente poderia fazer algo estadualmente, né, para tirar as pessoas da condição de rua. E muito legal, assim, a proposta dele, porque ele pensou numa área coligada à questão de saúde, consultórios na rua. Uma das pautas que muita gente traz é do Housing First. Eu tenho uma certa ressalva com o Housing First, que é a moradia primeiro, né, que tem acontecido em outros locais, mas ele redesenhou a ideia do Housing First para trazer um modelo habitacional para aqueles que queiram sair da rua, se comprometer com o emprego, deles irem custeando com uma forma subsidiada pelo Estado a sua moradia. Então, eu achei bem interessante o modelo que ele desenhou, e ele levaria o projeto pronto com auxílio do Estado para as prefeituras do Estado do Paraná. Então, eu acho que isso é muito viável, é muito prático, assim, para realmente a gente ter ações que tragam resultado, né? E eu acho que esse projeto foi pensado realmente em política baseada em evidências, né? Que é isso que a gente prega tanto, né? Que a política pública não pode ser qualquer coisa, um achismo, mas é baseado nas evidências que nós temos aqui no estado do Paraná. Interessante, interessante. Então, essa é uma das coisas que pode ser levada para Com certeza, a nível estadual, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E auxiliar as prefeituras, porque a vida acontece na cidade, né? E eu vejo o papel do deputado estadual sendo esse articulador para que os benefícios e todo o suporte que o Estado tenha possa, sim, auxiliar as prefeituras para que chegue ali próximo do cidadão. Interessante. Alguma outro ponto, alguma outra sugestão, ideia que pode ser, a Ariane coloca em sugestão ou proposta para nível estadual? Sim, tem uma proposta que eu trabalhei a nível municipal, que eu defendo muito a pauta do anti-aborto, né? Eu não sou a favor do aborto, e eu vejo que o aborto ele traz mais prejuízos para a mulher do que benefícios. A gente tem já estatísticas disso, né? Que o pós-aborto para uma mulher deixa marcas para a vida inteira dela, quando ela não se torna infértil ainda, né? Ou adquire outros problemas. Mas um projeto que eu tenho que é do meu coração, assim, se chama Parteiras do Egito. Então, para que essas mulheres tenham suporte nas unidades de saúde, se elas não querem um bebê, para que elas sejam orientadas para a doação voluntária. Isso é um projeto seu? Sim, é um projeto meu, e eu tenho muito assim no coração de que isso ganhe força. Está no papel. Tá no papel. Parteiras do Egito. Parteiras do Egito. E para que essas mulheres assim levem a gravidez até o fim, a termo, mas com todo o suporte emocional, psicológico, jurídico, para que ela tenha ali, se ao final da gestação ela quiser ficar com o bebê, excelente. Agora, se ela não quiser, ela tenha todo o suporte para fazer essa doação voluntária. Tá certo. Interessantíssimo. Bom, temas bem delicados, mas bem São. E tem muito a ver com a violência, né, que a mulher sofre, que muitos frutos, a gente trata muitas vezes da questão da mulher sendo o fruto da promiscuidade. Não necessariamente precisa ser isso. Muitos são frutos de violência. A gente sabe que existe o aborto legalmente instituído, né? E um deles é quando a mulher sofre um estupro, mas que o aborto não seja uma saída para essa dor. Legal. Bom, que desafio pela frente, né? Tem bastante coisa. Bastante trabalho. E já está se preparando nesse período de pré-campanha. Sim.
Entendi, legal. E a gente tá véspera do Dia das... Quase véspera, pré-véspera do Dia das Mães, Isso aí. 2 meses atrás, Dia das Mulheres. Levando em consideração a Ariane mãe, advogada, teve atuação pública, agente pública, você teria alguma mensagem, algum recado para... Acho que tem bastante conexão da Ariane com a causa feminina, com a causa das mulheres, né? Então, você teria alguma mensagem, algumas sugestões que você possa dar, tá compartilhando? Não, com certeza. Dicas? Eu vou compartilhar aqui algo muito pessoal, né? No meio dessa atuação pública, né? Eu comecei a ter umas crises, assim, porque eu ficava menos tempo em casa, né? Meus filhos ainda são pequenos, 13 e 11 anos. E chegou uma hora que eu falei assim, Deus, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Eu acho que eu tenho que parar e voltar para casa, que é um tempo dos meus filhos. E assim, né? Eu falo que nasce a mãe, nasce a culpa. E eu me chicoteando, né? Ai, devo voltar. E, assim, não sei a fé de vocês, gente, mas eu creio que Deus fala com a gente, tá? E Deus falou comigo muito claramente, falou assim, pergunta para os teus filhos. O que eles acham? E eu confesso que eu demorei uns 3, 4 dias para ter coragem de perguntar, porque eu falei assim, bom, dependendo da resposta, eu vou ter que largar tudo. E não querendo largar, né? E eu perguntei primeiro pro meu caçula, eu falei assim, bem, o que você acha da mamãe largar a política e ficar mais tempo em casa, fazer lição de casa com vocês, não vai ser tão corrida, a mãe vai levar vocês na escola, né, no futebol e tal. Ele virou para mim assim, foi muito espontâneo, ele virou e falou assim, você tá doida? Pra que você vai fazer isso? E o Ben, assim, ele é super entusiasta da política, ele ama, assim, ele é super comunicativo e tal, mesmo sendo autista, né, mas ele ama, dele assim, daí como que você vai me levar no jantar com o prefeito? Então, assim, ó, o meu filho super interesseiro, ele tá querendo jantar com o prefeito. Mas, assim, ali ficou claro, assim, não, Deus, enquanto eu cuido das coisas do Senhor, Deus está cuidando dos meus, da educação, da criação deles, né, e o meu tempo com os meus filhos, e isso que eu digo, né, para as mães, às vezes a gente tá focado em tantas, mulher normalmente é multitarefa, né, mas que o tempo com os nossos filhos seja intencional, que são aqueles 15, 20 minutos que a gente tá ali, mas que a gente esteja presente, né, não preso no celular, esteja ali com eles, de corpo, mente, alma, isso faz toda a diferença. Com certeza são as memórias, né, que a gente está gerando nos nossos filhos, para que eles levem mais para frente para as futuras gerações e que eles vejam em nós, né, mulheres que não pararam de lutar, porque hoje, se eu estou na política, é porque eu quero um mundo melhor para meus filhos. Então são eles que me movem, né, para que eu creio que o Brasil pode ser melhor. A gente está numa terra de oportunidades, né, é tão clichê falar isso, mas a gente tem muita possibilidade de ser uma grande nação. E eu quero que meus filhos vivam isso. E eu estou fazendo a minha parte aqui, espero que o meu legado seja vivido por eles, pelos meus netos e os filhos dos meus filhos, porque eu acredito ainda no Brasil. Acredito. Tem um potencial gigantesco que precisa ser engajado, explorado, colocado Sim, à prática. sim, e não tem segredo, Matheus. O segredo é trabalho. Né? E eu vi que trabalho honesto e o servidor público disposto a servir. Porque eu vejo que muitos servidores querem ser servidos. E quando a gente quer servir, a gente incomoda, sabia? Eu incomodei muita gente. Vamos lá, pronta para um próximo desafio. Pronta para o próximo desafio. Isso aí. Legal. Eu vou deixar espaço aberto para você compartilhar algo mais que você queira correlacionar com suas pautas de pré-campanha, ideias, sugestões, ou algo que a gente acabou até deixando de compartilhar sobre a Regional da Matriz, porque imagino que deve ter sido bem intenso, 15 meses, e se compartilhou os 2 calcanhares de Aquiles ali, mas tem tantos bem feitos, tantas boas propostas, algo que esteja no plano de governo. Eu vou deixar um espaço aberto para você compartilhar algo que você acha interessante. Tem muita coisa aí pela frente, tá? O plano de governo, inclusive do prefeito, tá disponível aí na página do IMAP, para quem quiser acompanhar até como que tá o cumprimento dessas metas, né? Que já foi mais de 25% do mandato aí, então tem que correr contra o tempo, mas tem muita coisa boa vindo para o centro e muita obra, gente, então paciência, porque para a gente, como são obras estruturantes, então é necessário fazer bagunça,
para arrumar a casa. Então, tem muita obra vindo por aí. Vitor Ferreira, ali concentrada ali na Regional Matriz, tem muita obra do Inter 2, né, na região da Mercês. Nós teremos agora uma obra bem grande no Jardim Botânico, que vai ser o novo binário. A iluminação pública, a troca já começou? Já começou, a gente já trocou 100% das lâmpadas do centro, já estão trocadas por lâmpada LED. Então, participei lá na B3, eu acompanhei isso quando foi feito. Isso, ali no centro já está tudo completo. Daí até o pessoal às vezes me pergunta que o centro histórico da cidade, em específico, eles falam assim, mas nem parece que foi trocado. É porque existe uma legislação municipal de que as luzes do centro histórico precisam ser mais amareladas e uma cor mais de... essa corzinha de história, sabe? É uma cor sépia, assim, sabe? Então, daí todo mundo, os comerciantes da região, assim, tem que trocar por lâmpada branca, deixar mais claro. Eu, assim, gente, não pode, é uma legislação municipal que precisa ser cumprida. Que, assim, o gestor público trabalha dentro dos princípios da legalidade previsto lá no artigo 37 da Constituição. Então, eu não posso trocar se não tiver uma outra legislação. Então, pressionem os vereadores para mudarem a lei. Em cima, cobre seu vereador. Cobre seu vereador de que a gente precisa de lâmpada branca no centro todo. Mas esse negócio de cobrar seu vereador, tem muita gente que lembra ali de 4 anos em votar e não fica em cima, não Não cobra, fica, né? não fica. E uma coisa que eu aprendi na gestão foi de que as pessoas têm medo de buscar. Parece assim que a gente ganhou um outro patamar por estar sentado num cargo público e é muito pelo contrário. A gente está ali para servir. Eu brinco que na Regional Matriz nunca faltava café e bolo do fubá. Eu estava sempre pronta para receber e eu brincava assim, é a extensão da minha casa, então tem que ser como eu gosto de receber em casa. Então, eu estava com as minhas portas abertas. E o gestor, ele não pode ter medo do povo. Que muita gente assim, não, a gente vai ouvir, e daí vão ficar ouvindo crítica? Faz parte. Faz parte, Mudança, né? Com certeza. E uma coisa que eu nunca tive foi medo do povo. Eu amo sentar com as pessoas, conversar. Se eu não tenho resposta, eu vou atrás. Porque é isso, a gente está ali para servir o cidadão. Se eu não paro para ouvi-lo, como que eu vou saber? Uma gestão participativa. Com certeza. Não distante, não... E ali eu aprendi assim, poxa, eu tinha tantas portas abertas antes de estar, e eu, como cidadã, nunca acessei. Por quê? Porque me faltava conhecimento. Então, assim, a palavra vai dizer, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E é isso, eu acho que a gente precisa estar mais próximo, cobrar os nossos vereadores, eles buscam por demandas, então bata lá, vá na Câmara, acesse, pega o telefone do chefe de gabinete, marca um horário com o seu vereador, tenho certeza que ele vai te receber, e a mesma coisa com os administradores regionais, com o prefeito é um pouquinho mais difícil, mas ele atende também, se precisa insistir, ele atende. Mas marca, senta lá para você entender que às vezes muitas coisas que os cidadãos querem não é possível, ou não é porque não é da esfera municipal, ou porque existem projetos que precisam acontecer antes daquele pedido, então é gostoso de você sentar e poder explicar, né, e participar, então é por isso que não está acontecendo, então tá bom, e você ganha o cidadão para trabalhar junto contigo. Eu acho que seria super válido cada eleitor ele ir visitar a Câmara, ir fazer um tour, conhecer como que funciona uma regional, e visitar e conhecer. Com certeza, com certeza. Eu tive bastante oportunidade quando eu fiz gestão pública, eu não dependia do curso de gestão pública para poder conhecer como funcionava. Eu ficava lá na Câmara Municipal vendo como funcionava, eu ia para a prefeitura conversar com uma secretaria aqui do meu interesse, então eu acho que vale a pena. E tem bastante coisas participativas que Curitiba já faz, com né? certeza, com certeza. A própria, acho que é aquela do orçamento participativo da Sim, RDO, o Fala Curitiba, que está acontecendo, inclusive, a gente está na segunda etapa e é uma responsabilidade da administração regional. Então, somos nós, administradores, que encaminhamos os gestores com o Fala Móvel. O Fala Móvel está em vários lugares. Fala Móvel, isso, tem o Fala Móvel, o que ele é? Que o Fala Curitiba você pode participar como? Pela internet ou através do Fala Móvel. E o que você faz? Você dá uma sugestão
Suas reivindicações. Suas reivindicações. Então, assim, o que eu preciso? De mais posto de saúde. Quero um posto de saúde na Regional Matriz. Quero a revitalização da escola Irmãos Rebouças, por exemplo. No Boa Vista tá faltando isso. Isso. Lombada, e daí ali, esse gestor vai te explicar que tem coisas que você consegue através de pedido de zeladoria urbana que não precisa entrar no Fala, mas essas obras maiores que precisam de orçamento, elas entram dentro do Fala Curitiba. E tem essa etapa agora que eles estão colhendo sugestões. No ano passado, nós tivemos quase 10 mil sugestões de ações dentro da cidade. E depois ela passa por 3 audiências públicas, que vai começar agora. Eu não sei as datas certinhas, senão já passava. Mas tem 3 datas de audiências públicas em que você vai pessoalmente lá na tua regional, que são locais que as audiências acontecem na regional, e você vai poder selecionar dentro dessas tantas opções, sugestões que foram dadas, as 30 mais importantes. E essas 30 vão para uma votação final e vão ser escolhidas 10 de cada regional. Então, são 100 sugestões ao final que já entram no orçamento público de 2027 para que a prefeitura execute. Então, se às vezes o problema é falta de dinheiro, essa tua opção já entra no orçamento. Muito interessante, né? Então, a oportunidade para participar é que não falta, né? Sim. A gente tá próximo e tá ali em cima, colaborando, fiscalizando em cima dos... Sim, e existem os conselhos também, né? Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Criança, do Idoso, do Deficiente. Então, que você pode se envolver e participar, porque ali que nascem as grandes propostas e políticas públicas, porque nasce direto da necessidade de quem está vivendo ali. Quais são os conselhos? Tem criança, adolescente, tem o participativo. Idosos, tem o Conselho de Deficiência, tem Conselho da Cidade, tem... Deixa eu ver o que mais. Agora eu não me lembro mais. Mas tem bastante. Conselho da Mulher. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. E o que acontece? Normalmente são os mesmos deliberando, né? Então, se envolva, participe, porque eu sei que demanda, porque é um trabalho voluntário, né, que a gente faz. Mas é tão importante você saber o que está acontecendo dentro da tua cidade e ser um agente ativo de mudança e transformação. Que legal, que legal. Ariane, muito contente, muito feliz em ter tido essa oportunidade de conversar mais com você. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço. De verdade, pautas bem delicadas, que exigem bastante cautela. Chegou alguns momentos aqui até mexeu, tocou. E agradeço mesmo, tô torcendo por você. Obrigada. Deixa eu uma palavrinha final, quiser falar alguma coisinha para... Claro, primeiro quero agradecer vocês, obrigada por esse espaço aberto. É tão importante a gente ouvir as pessoas, e agora um período em que tantos virão à tona para falar, né? E eu brinco que o produto da candidatura sou eu, né? E eu tenho que ficar me vendendo como quem eu sou, o que eu faço, eu deixo de fazer, mas acima de tudo eu vejo que a política é propósito, né? Você precisa estar alinhado com propósitos maiores do que os seus, porque senão é mais do mesmo. Não pode ser simplesmente um projeto de poder. Precisa ser algo engajado, que você queira a transformação realmente do teu entorno. Então, eu falo com Deus, eu falo assim, enquanto eu tiver com esse pensamento, Senhor, me mantenha, mas se eu começar a mudar, me tira. Não quero seguir, porque se não for para estar alinhada com propósitos do que o Senhor tem preparado para a cidade, eu não quero avançar. E se ele não for comigo, eu não vou, não. Legal. Eu imagino que deve ter outras coisas que não foram nem abordadas, inclusive sobre a tua trajetória, sobre a tua história, onde que o pessoal te encontra, como te encontra. Isso aí, pode me encontrar nas redes sociais, Ariane Silva de Assis. Pode entrar lá no Instagram, posto lá todos os dias, sempre tem alguma coisinha, alguma novidade. Misturo muito com a minha vida pessoal também, porque eu falo que eu sou do tempo de Orkut, né, gente? Eu não perdi o hábito de compartilhar nas minhas redes também o que eu faço da minha vida pessoal, então compartilho muito disso lá. Legal. E mais o que eu tenho feito em prol da nossa sociedade. Então, Ariane Silva de Assis, pode seguir lá, vai ser uma alegria ter você me acompanhando. Muito legal, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio entrevistando aqui no Folha Curitiba. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Que legal, gostei.